Boa noite, pessoal. Então, bem-vindos ao quarto episódio do meu podcast. Hoje com um convidado especial, amigo de longa data também, e que a gente vai trazer uma temática um pouco diferente dos últimos três. Os últimos três foram mais voltados à musculação, a bodybuilding, fisiculturismo. E hoje eu trago um cara que foi um dos meus primeiros treinadores. Tenho a honra de manter essa amizade há tanto tempo, nunca ter brigado. A gente se conhece há muito tempo também, que nem geralmente eu tô trazendo as pessoas que conheço, já acompanho o trabalho. O Eric foi o cara que trabalhava na segunda academia, a minha academia de início mesmo, assim. Fiquei 2 anos direto na Personal Care. Na época ele não fazia esse troço de CrossFit aí, ele era da musculação mesmo. Mas muito obrigado por aceitar o convite, meu irmão. E te Valeu, apresenta um mano. pouquinho pra galera aí. Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei Que que horas eles vão momento o pessoal assistir? vai assistir, né? É, Está sendo meu. gravado de noite. Tendo em vista, né? Obrigado pelo convite, né? É, Tô aí nessa caminhada longa dentro da atividade física e tu acompanha o meu início até o momento, né? Então, Eu acompanho o Eric desde que ele era estagiário, pessoal. Então, quando eu entrei na Personal Care, lá na antiga é Personal a Care, nem antiga existe personal care. mais, os donos foram embora, venderam tudo, enfim. O Eric era o cara que tinha a plaquinha dele na frente, assim. Eu não sabia quem era Eric, mas, você sabe, antigamente tinha nas academias, algumas até tem ainda, a plaquinha do cara que venceu a obesidade. E o Eric tava lá, ele tinha, quantos quilos tinha perdido na época? 30. Ah, por aí, foi uns Tá, 30 e e aí poucos tinha o Eric quilos. gordão e o Eric magrinho na musculação. Ali já era estagiário, já fazia educação física, fazia tudo mais. Já O estudava, nosso, já. a gente se conheceu, ele era magro na época, tinha emagrecido, nossa, era muito. Ele Muito, era muito. Era. o destaque da academia. Tu entrava assim na recepção, tinha um quadro com a foto do Eric. Então a gente se conheceu nessa época, que eu entrei com o objetivo, eu cheguei e disse, cara, o que que tu fez aí pra emagrecer esse tanto? Essa questão do emagrecer foi um pioneiro naquela época pra mim, né? Porque, Foi um pioneiro, entre aspas, midiático em Bagé, né? Porque tu ficar sim, como o cara da academia ali que teve aquele processo que venceu, né? Era porque era diferente. difícil ver o pessoal atingir de forma média, médio prazo, um resultado daqueles. Então, deu para fazer ali o boom inicial e Uhum. ficar um pouco conhecido, né? Mas, cara, quem é Eric? Que faculdade tu tem? Quando tu começou a estudar? Quando tu entrou na musculação? Conta um pouco da tua história aí. Bom, a minha história entrando nessa parte da atividade física é bem longa, né? Eu, Dá uma eu, contada aí pra nós. pô, eu, Resume o Eric. eu não treinava, né? Eu comecei a treinar por causa que eu queria entrar pro quartel, então estudava para ESA. Uhum. Então eu comecei a treinar para poder atingir os índices físicos, mas sempre estudando. Tentei uma vez, duas vezes, não deu certo, né? Se tivesse dado certo, não tava aqui. Não deu certo e na minha última tentativa eu lembro de estar caminhando na esteira e o Henrique chegar e falar assim, cara, o que que houve? Assim, tchê, não deu certo. Ele assim, tchê, então bora, vamos tentar uma coisa diferente. Te inscreve lá, começa a estudar e aí vem estagiar comigo Educação em física. educação O Henrique, física. pessoal, era o dono da Personal Care na Eu- época. Hoje ele ainda é dono da Personal Care, Só que só mudou de que mudou cidade. de cidade, né? E cara, foi ali comecei a procurar estudar, e já praticava, né, por um bom tempo já. Não vou dizer que tinha conhecimento, eu sabia para mim, Uhum. mas não sabia como aplicar. Então eu tinha uma supervisão, estava sempre sendo acompanhado, estava sempre estudando, sempre buscando mais. Que ano foi isso? Ah, isso faz muito tempo. Te conheci em 2012, isso foi antes um Foi pouquinho. antes. Então, comecei a estudar, fui para a Urcamp, comecei a vivenciar um outro lado da atividade física, na qual eu era muito leigo, né? Uhum. E, pá, me encantei. Ali eu me encantei. Quanto tempo tu demorou de entrar obrigado pelas provas da ESA, pelos índices da ESA, até tu começar a pegar gosto pela musculação? Bah, demorou. Porque eu me sentia Primeiro foi obrigatório. me sentia Uhum. obrigado a atingir os índices. E depois,
conforme foi treinando, a consequência, aquilo ali, o bônus foi a parte estética. Então, peguei gosto pela parte estética e aí foi uma coisa puxando a outra, né? Então, vamos jogar aí um ano e pouco para mais. Começou a pegar gosto mesmo. Pegar Foi gosto mesmo. Na época que eu entrei, o Eric era esse exemplo aí, mas ele não era um cara marombado. Tinha emagrecido e se exercitava na musculação. Quando eu comecei a frequentar a academia, ele começou a treinar mais pesada. A gente cansou de treinar junto. Inclusive, na época, a gente começou a treinar todo dia junto para powerlift. Exatamente. Na época não era LPO o nome, não era levantamento de peso olímpico, era powerlift. Levantamento de peso era supino, terra e agachamento, acho que eram os três, né? Tinha que o power bíceps também. Mas os em três alguns eram os três campeonatos. principais ali para levantamento de peso, isso no meados de 2012, 13 ali. Exatamente. Era o auge, assim, então tinha campeonato, não era torneio, era campeonato na academia. A gente foi pro Gaúcho na época. Imagine isso, 10 anos atrás, na Lagoa Vermelha, nós viajamos de van, a van batia tudo que você possa imaginar, uma van da prefeitura. Caminhamos a cidade para poder suar e baixar peso para tinha que bater pegar peso. o Open, né? Exatamente. Então, eu tinha que bater na época 75, tu tinha que bater 80, eu acho. 80 quilos. Então, a gente tinha que suar todo o tempo andando para lá e para cá para conseguir bater o peso para não ir para a categoria dos caras que agachavam com 300 quilos. Forçamos uma diurese de uma semana. Exato. Eu lembro que a gente sofreu naquilo ali. Baixou e fomos. Aí eu fui campeão gaúcho no terra, tu foi campeão do terra e no agachamento. Eu fiquei segundo lugar no terra ali. Segundo no terra. E isso, imagina, musculação e LPO na época. Não, ninguém treinava isso. Eram poucas pessoas que treinavam realmente levantamento de peso. E era algo muito pouco falado, né? Ninguém falava nada. Até hoje em dia, tu vê, na verdade, são vertentes bem diferentes, né? Tu vê que a galera ainda tenta resgatar esse powerlift que tinha na cidade, e era muito forte, querendo ou não, era muito forte. E o LPO, ele vem agora, né? Ele faz parte, né, da nossa cartilha na cidade de treinamento. Hoje o LPO tá muito falado, né? Tá muito em alta. Ele ganhou visibilidade devido ao CrossFit. Sim. O CrossFit foi o estouro para ele poder se propagar. O que era o powerlift? Era simplesmente supino, terra e agachamento. Só uma repetição, uma deu. repetição, O né? LPO, 3 pedidas. A base até pode ser essa, não sei 100%, mas é uma pegada totalmente diferente do que era antes. E ambos existem há muito tempo, né? Porque o LPO ele é levantamento de peso olímpico, então ele tem um grau diferente, né? Ele é totalmente uma outra vertente, né, do powerlift. Quantos anos tu fez de musculação, de estudo ali voltado para musculação? Foi muito. Uns 10 quase. Por aí. Mas na verdade a gente nunca para, né? A gente só ramifica para a vivência que a gente tem, mas ele vai sempre acompanhar. Posso ser um praticante de cross, posso ser um praticante de powerlift, LPO, corrida, enfim. Eu vou estar sempre com aquela vivência da musculação. Aquilo ali é... A musculação foi a tua base, foi o que te moldou. Foi. E não perde. Então, aquilo ali sempre vai permanecer. A musculação, eu sempre falo, é a base de qualquer esporte, independente do esporte que tu pratique. Se tu é corredor, tu tem que ter pernas fortes. Se tu faz o crossfit, tem que ter força. Se tu faz LPO, tem que ter força. A natação, independente do esporte, a musculação é a base. Não significa que tu precisa ir pra musculação e focar só nisso e ficar um volume altíssimo, enfim, ficar marombado. Mas a base de qualquer esporte é a força. E a força Exatamente. tu desenvolve muito melhor na musculação, porque é algo mais voltado ao que tu precisa. Quando é que tu resolveu migrar pro CrossFit, cara? Cara, essa história é muito doida, mano. Não, e pra desilusão de muita gente, vou falar aqui pela primeira vez, eu abandonei a musculação esse ano, entrei só no CrossFit. Ano passado eu tava revezando os dois, não deu pra aguentar, entrei numa fadiga total. Esse ano mudei totalmente os ares de esporte e pensei, cara, vamos lá, né? O CrossFit eu me obrigo mais a fazer, a musculação tava muito matada. Exato. Então eu treinava muito meia boca, como é tu contigo mesmo, que eu tava falando mais cedo.
se tu mata, tu mata. Ninguém vai te obrigar a fazer nada. O CrossFit é um negócio que, por mais que tu tente matar, alguém vai te obrigar a fazer o mínimo e tu vai sair Alguém morto. vai dar uma cutucada ali, tu vai ter que fazer. Alguém vai ter que cutucar. Então, a minha opção foi, vou dar uma mudada no esporte e vamos pro CrossFit. Então, pra desilusão de todos, inclusive a minha, eu abandonei a musculação e fui pro CrossFit. Surpresa, né? Na verdade. Surpresa também, total. Mas quando foi o teu primeiro contato com o CrossFit? Hoje o Eric, ele não fala muito, mas ele é coach de CrossFit, um dos principais aqui na cidade. Eu fui para vários campeonatos fora. Tem uma academia aqui, é o cara lá, à frente da academia. Quando é que foi o primeiro contato, cara? Tipo, vou fazer uma aula de CrossFit, assim. Há um bom tempo atrás, eu escutei uma pessoa falando sobre e não me interessei, não dei muita importância. Há né? Muito tempo. Fala aí de pelo menos 6 anos. 2010, 2011. Na época da musculação. Exatamente. E aí aconteceu que começou esse estouro aos poucos e fomos para um curso em Porto Alegre em 2012, 13. E aí foi quando a gente foi com a proposta de conhecer o cross, mas a gente poderia fazer outros cursos também. Uhum. Então a gente fez ali meio que na situação, na obrigação de conhecimento, mas agregou muito. E eu lembro que foi o meu primeiro treino também de cross, que eu passei muito mal. Nossa senhora! Até hoje tu passa? Até hoje eu passo, mas naquela época muito mais. Hoje eu consigo esconder. Imagina, a gente tá falando 12 anos atrás. Exato, muito tempo. É muito tempo. O CrossFit foi entrar em Bagé primeiro. Eu lembro que o Henrique montou meio que um box na época. Foi com essa proposta da gente ir, tomar conhecimento e trazer pra cidade. Mas isso foi em 2015 já. Por aí. Pois é. Eu não gostei do cross de primeiro instante. Eu lembro que é que foi algo muito superficial, né? Uhum. A gente teve o conhecimento, mas foi algo muito pincelado, assim, não foi algo pra ter uma noção do que era. Tipo, como se fosse um workshopzinho ali, não desfazendo, porque a gente teve conhecimento de bastante coisa, na verdade. Uhum. Mas era pra ter um primeiro contato primeiro mesmo. Contato, Tá. Aí depois, com o tempo, veio o Henrique colocou lá na academia, a gente teve que buscar um pouco mais. Teve que se obrigar a fazer CrossFit. Primeiro musculação, depois CrossFit. Só que naquela época eu atendia muito mais a sala de musculação do que essa parte de funcional, de cross, entre outras atividades que tinha. Uhum. Então eu acabei voltando para a sala de musculação e não fiquei tanto no cross. Aí eu me afastei desse sistema aí. Ou seja, tu odiava o CrossFit. Sim. Admite, vai. O Eric vem da maromba, eu por isso que tu tá aqui. Exatamente, eu era marombeiro. Essa frescurada de tirar a barra pra cima aí, larga essa merda aí, vai. Hoje eu não vivo sem. Hoje eu não troco. Eu não troco o meu treinamento. A gente tá falando aí 2015, tá falando de 9 anos atrás. Esse primeiro mini box que o Henrique montou, lembra no terceiro andar, né? Exatamente. E era assim, tudo adaptado. Era tudo adaptado. Era uma barra olímpica e alguns pesos ali, meio que era um LPO, meio CrossFit, meio uma mistura. Era uma mistura. Qual foi a primeira turma que tu começou a... Depois de odiar aí, como é que foi esse caminho em diante para o cross? Com o tempo, eu migrei, né, da personal care para a evolução. Uhum. Que ano foi isso, mais ou menos? Isso daí foi... 17, eu acho. 17, por aí, nessa média. E eu lembro que a intenção era totalmente ser profuncional. Uhum. Então eu conheci o Dodô, que está hoje lá no Cross conosco, né? Conversei com ele, troquei uma ideia, conheci os alunos e fui encarar o funcional. O Dodô já era coach na época? Já trabalhava lá na evolução como o coach do funcional ali. Tá. E também ele atendia a sala de musculação. Comecei na parte do funcional, com o tempo a gente foi fazer um curso em Pelotas, na CrossFit Pelotas, e foi quando eu comecei a entender qual era a proposta do cross e eu comecei a me encantar. Quando a gente voltou enlouquecido, né? Querendo aplicar cross em todo mundo. Aplicar? E não deu muito certo, não. Imagina, 8 anos até tu pegar o primeiro gosto do CrossFit. Exatamente. Mas é tempo, porque cara. Foi quando eu comecei a entender qual era a proposta daquilo ali. Começar a estudar de verdade. Né? Mas é que é importante a gente falar também que é o seguinte, o cross, ele
ele pegou um boom, foi nessa época aí. Exatamente. 2018, 19, mais ou menos. Antes não naquela tinha aqui em época Bagé, do nem se tu curso- gostasse de CrossFit, tu ia fazer, não tinha tinha como. conhecimento, não tinha academia, não Na tinha a mínima verdade, estrutura. hoje em dia, se tu quiser conhecimento, tu coloca ali na internet, tu pega tudo, né? Uhum. Na época não tinha, hoje tem curso. Na época não tinha, na época tu quer aprender a fazer um exercício, um bar muscle up. Cara, não tem Se nem baixar a quem internet aqui, abrir explicando. o Rios, aparece não sei quantos cursos gratuitos ali. Exatamente. Então, e não tinha nem contato presencial na época. Uhum. Então, quem fazia, era um abençoado, na verdade. Imagina 2018, mas era um cross bem adaptado, Era um né? cross bem adaptado. O que a gente fez? A gente teve que... a gente desmembrava os exercícios Uhum. para poder a galera ir pegando condicionamento físico para poder, no final, executar os exercícios. E com o tempo a gente foi migrando o funcional para o cross. Aí a gente tinha turmas de cross e funcional. Aí com o tempo a gente migrou totalmente para a cross. E aí defendendo, não, a partir de agora é cross. Porque o pessoal tem essa visão que o CrossFit é funcional, né? E não Eu tem nada a fiz ver. em 2019 a primeira aula de CrossFit contigo lá. Não deixa de ser, na verdade. Não é que não tenha nada a ver. É, Não deixa mas é de que assim, ser. ó, a primeira aula de CrossFit eu lembro que tu fazia um circuito, 1 minuto em cada aparelho. Remava fazia Exatamente. abdominal, não sei o que, e passava, sei lá, por uns 15 exercícios. Era totalmente um negócio pra te criar resistência e perder bastante caloria. E o pessoal se engana muito com o exercício funcional. Ele é algo mais para queima, para desgaste, com o peso do corpo, não tanto com. Não trabalha com barra no funcional. E o cross, na verdade, também auxiliou muito o funcional a evoluir, né? Porque o funcional, ele era algo muito engessado também. Uhum. E o cross acabou dando esse start para muita coisa. Então, veio muito estudo sobre HIIT, veio muito estudo sobre o próprio funcional, sobre cross. Uhum. Então... De quantos anos para cá temos CrossFit em Bagé mesmo? CrossFit. Olha, CrossFit a gente Não na tem. cidade não tem, né? Porque o CrossFit é uma marca e tu tem que pagar para te poder utilizar a nomenclatura dela, Uhum. para te poder colocar numa estampa, colocar no teu espaço. Então, a CrossFit não temos em Bagé. Uhum. A gente tem o Cross Training, né? A gente não paga a franquia para a utilização da nomenclatura. Mas segue a mesma base. Segue a mesma base. A gente utiliza aquela estrutura, né, de treinamento para poder aplicar no nosso espaço, né, no nosso box. Uhum. Então... Antigamente, o pessoal... Antigamente, 5 anos atrás aí no máximo, o que era o CrossFit? Era pular a caixa e se pendurar em corda. Muita gente via muito virar pneu, né? As porqueiras, aí virar pra pneu. galera quantos viraram pneu. Nunca, nem tem pneu lá. Não tem pneu. Não tem. Por que tem? Por que pegou essa noia aí do pneu? Porque teve Na minha cabeça também até. Agora que eu fui pensar, faz 8 meses que eu frequento lá e nunca virei pneu, também nunca vi se tinha pneu. Não, mas lá na Personal Care, inicialmente na evolução, tinha. Tinha, isso eu lembro. Mas por que não tem pneu lá? Porque, na verdade, teve uma propaganda de um treinamento na qual um cara dos Estados Unidos lá, militar, SEALs, ele fazia um treinamento batendo uma marreta num pneu, virando pneu, então acabou ficando aquilo ali. E tem alguns treinamentos antigos da CrossFit até que aparecem algumas pessoas virando pneu. Pois é, agora que eu fui me dar conta que não tinha pneu, cara. E muita gente mexe até hoje com essa questão, né, de virar pneu. Antigamente, estamos falando, pessoal, CrossFit que quer pular caixa, empurrar pneu e pendurar em corda. Subir numa barra de vez em quando. Né? Às vezes, são pouquíssimos que conseguem, mas CrossFit era isso. E agora tem uma visão diferente, pegou uma moda muito grande, né? Pegou. Essa onda do CrossFit aqui em Bagé, tudo demora mais para chegar. É verdade. Então, é que a gente tenta colocar coisas diferentes na cidade e a cidade demora um pouco a aceitar também. Até a aceitação vir. Isso estamos falando de qualquer coisa, não só do CrossFit. Tudo demora mais para chegar. Então, Porto Alegre, Pelotas foi a época da bike, Bagé 1 ano depois. Exatamente. Depois Porto Alegre, Pelotas ali. Pelotas principalmente foi a onda muito grande do beach tênis. E aí Bagé foi ter beach tênis, foi ter o primeiro negócio, a primeira quadra de beach tênis 1 ano e pouco depois de ter não sei quantos torneios em Pelotas lá na época. Então tem uma diferença grande, tem uma demora para aceitação muito grande. Tanto é que... eu digo que Bagé é longe de tudo, na verdade, né? Tanto das informações quanto das questões de novidade. Então,
A gente entende um pouco também dessa demora de aceitar, porque o pessoal não... Hoje em dia se mexe mais, se movimenta mais, busca mais pela qualidade de vida e de saúde, né? Uhum. Não só pelo corpo, E a mas nossa pela cidade mente. falta muito espaço para isso também, né? Falta. Não tô falando de academias agora ou do CrossFit em si, mas qualquer cidade que tu vá tem uma orla, tem uma pista, até tem pista de corrida agora, mas tem pouco estímulo para esporte. É o pessoal caminhando na volta da praça e não tem tanto estímulo para o esporte, não tem uma praça específica para Não tem um isso, espaço mais não tem um adequado espaço para adequado isso. realmente para pedal, para esportes num geral. E eu acho que isso também afeta bastante, né? Uma cidade propícia 100% ao esporte. Não. Infelizmente, a gente vê muito um invadindo espaço do outro, né? Então a gente A pega a ciclovia. ali, A a nossa galera ciclovia é cavalo, bike, gente, cachorro, pessoal anda se bobear uma moto, daqui a moto tem pouco. também, moto, Então, carro. Não tem um espaço que nem tu vai em mais Porto seguro, Alegre né? Mais ali. É adequado. muito espaço, é muita orla, é muito parque. Tem ciclovia, tem lugar para correr, tem lugar para andar de patinete. Pelotas aqui tem muita ciclovia também, que é uma cidade mais próxima. Então são cidades que tem onde tu praticar esses Muitas esportes. pessoas vão lá no Militão para fazer a utilização da pista, Que mas tem agora, né? Essa pista tem o quê? exatamente, Um ano. não. Quando muito, É bem né? recente. Então, o Então, pessoal para correr, por exemplo, agora a corrida tá na moda também. O pessoal para correr em Bagé vai correr na faixa, arriscando ser morto por carro, ou vai exatamente. disputar a ciclovia com os ciclistas. E o crescimento da quantidade de praticantes de corrida aumentou drasticamente, né? Os grupos de corrida ganharam um espaço melhor agora, Muito. um maior, tem A mais visibilidade. visibilidade. É assim, ó. O que eu acompanhei as modas no consultório também, isso influencia total, né? 2020 para 2021 foi a bike. Porque era pandemia, não podia chegar muito perto e tal. Então a bike, assim, ó, tomou uma proporção gigantesca naquele verão. 2021 foi o beach tênis. O beach tênis, ele ficou forte de um jeito inimaginável, assim, naquele verão de 21 ali. Depois eu vi uma alta muito grande no CrossFit. Então, o ano de 2022 todo foi muito forte o CrossFit. E agora tá a corrida. Em 2023 para 2024 veio a corrida para acarretar. E a gente pega o CrossFit, ele tem tanto corrida quanto os outros todos. É Exatamente. uma junção de exercícios. O que é o CrossFit para ti hoje? Fala um pouco mais sobre tua vida e o CrossFit. O CrossFit é a minha vida, né? Hoje eu sou proprietário do meu espaço Uhum. e então é o meu carro-chefe. É o meu carro-chefe para minha saúde mental e para o meu corpo. E da mesma forma que é para mim, é para aquelas pessoas que estão lá junto comigo. Uhum. Então, eu não vejo que seja algo só para mim, é a minha família. É a minha casa, é o meu momento, é o meu lazer, é o meu hobby, é o meu trabalho. Eu gosto daquilo ali, eu vivo aquilo ali. Literalmente, né? Fica Exatamente. muito mais tempo na academia que em casa. Quando eu tô em casa, às Só vezes vai pra dormir. a televisão tá ligada lá no YouTube tocando CrossFit. Então, É a porra da seita do CrossFit, né, exato, cara? O exato. CrossFit só fala em CrossFit, faça cross, olha o perfil CrossFit, não sei o que, é uma seita grandíssima. Mas vamos lá, vamos pra pergunta mais específica agora. O que tu teve? Como eu falei pra vocês, acompanho o Eric há bastante tempo e ele teve ganhos, reganhos de peso nesse período. E é importante o que a gente vai entrar agora, a parte de dietética. O Eric, ele já teve muito ganho de peso no cross e quem acompanha ele, quem conhece pessoalmente até mais, porque ele não posta tanto, sabe que o treino dele é pegado o negócio. Então tem bar, muscle up, os PR deles são altíssimos. E ele é um cara que agora baixou um pouco o peso, mas mesmo pesado conseguia fazer tudo isso. O peso, o que influencia na tua visão de atleta do CrossFit? Bastante. Passa um Né? pouco essa visão. Que eu Assim, falo sempre assim, ó, que nem o CrossFit, que é hoje talvez o exercício que mais queime calorias da atualidade ali de grupo, consegue compensar uma dieta que tu não vem fazendo, ou dieta mal feita, ou alimentação totalmente desregrada. E isso temos o Eric aqui que, por exemplo, sabe que o que é o cara render legal, pesado, e o que é o cara mais leve e render melhor ainda. primeira coisa tu tem que ter consciência do teu peso, né, e dos exercícios que estão naquele workout. Se tu tá pesado, provavelmente tu vai ter dificuldade de executar uma caminhada de mão, né, uma caminhada de ponta cabeça.
ou fazer um bar muscle up, tu vai sentir em algum momento a tua articulação, tua musculatura, ela vai te avisar, ó, estamos perto do limite. Então, tu perder peso melhora muito o teu condicionamento dentro dessa questão de praticar o WOD, né? Uhum. Para te poder fazer os exercícios. Eu, falando sobre mim, o peso em si ele não me influenciava, não me atrapalhava tanto, né? Eu me sentia querendo mal ou bem ali naquele momento, eu conseguia fazer e dava o meu melhor. Uhum. Mas esse peso que eu perdi me mostrou, nos treinos agora, me mostrou que realmente é importante. Quanto mais leve, melhor eu vou estar. Para poder fazer, obviamente. Então, Consegue voar muito muito mais. mais, muito mais. Um Bom, bar a muscle gente up treinou acredito que seja junto, o... então tu viu ali o quanto eu consegui evoluir em pouco tempo com essa questão de perder peso. O cara faz ódio com bar muscle up, com, sei lá, 50 bar muscle up. Mas a dieta em si, ela é muito importante, né? Perder peso, qualquer um perde. É só manter uma alimentação regrada, não precisa nem tu estar treinando. Uhum. Mas se tu estiver treinando, fazendo uma atividade física, independente de qual for, pô, é exponencial a diferença que vai dar isso aí. Uhum. Então tem que ter. Tem que ter. Uma coisa é aliada à outra. Não... Total. O alto rendimento de qualquer esporte, ele depende muito da alimentação dessa pessoa, né? Exatamente. Pode ser um praticante de musculação, pode ser Uhum. fazer uma caminhada. Mas se a tua alimentação estiver certinha, se redondinha, eu prezo muito por pesar, né? Eu gosto de pesar, não gosto de quantidade. Quantidade, Mas é. se tu estiver fazendo tudo certinho, balanceado, tu só tem resultados. E é interessante a gente falar sobre isso. Imagina, o Eric, ele gosta. E aí tem o pessoal que fala, quem usa balança é refém de dieta, é noiado, é louco, é não sei o quê. Pessoal, a balança, ela serve como um start pra gente ter noção do que tu tá comendo. Depois de um tempo, tem pessoas que seguem gostando de pesar, que nem o Eric, mas a maioria das pessoas, tu tem uma noção total do que tu vai comer de cada alimento. Exato. Então tu fica, na verdade, mais livre para fazer tuas escolhas, sabendo mais ou menos o que tu tem que comer na tua dieta. Então a Sendo balança te sincero, dá essa liberdade. se tu me fala assim, ó, tia, coloca 4 porções de arroz. Ah, eu vou carregar nas 4 porções. Agora, se tu me coloca quantidade, É é diferente. Porque a diferente. tua quantidade em balança é a mesma minha. Agora, a tua porção, o tamanho da Não, colher que tem na tua casa, exatamente. o tamanho do que é médio para ti, o que é médio para mim, é totalmente diferente, né? Então a gente tem essa parte da dieta aí. Cara, me conta pra gente, na verdade, os campeonatos que tu já foi de CrossFit, colocações, como é que foi pra ti participar desses torneios aí? Quais Bom, que tu já foi primeiro? Enfim, vai falando por ordem. eu comecei a me interessar por campeonatos durante a pandemia. Uhum. Então, só tinha online. Não tinha o que fazer, daí Né? tu... Aí, vou inventar moda, né? Então, já não tinha tanto problema na minha vida, vou achar mais um. E comecei a procurar mais sobre isso daí, apareceram alguns, fui participando, Isso fui tudo tendo online. tudo online, Uhum. né? Participei acho que de 3 online, o quarto que eu tinha me inscrito eu não pude participar porque foi quando eu tive o Covid, né? Uhum. Então, fiquei muito mal, acabei demorando a Eu voltar a lembro da época do teu praticar. Covid. Foi bem complicado, Foi bem no assim. início, 2020 mesmo, né? Foi, Final foi. de 2020, eu acho. Não tinha tanta informação sobre ele, mas tá, enfim. Vencemos essa etapa. Com o tempo a gente começou a treinar mais, buscar mais informações sobre essa questão de campeonato. Aí, há um tempo atrás, participei do BNK, que foi em Porto Alegre. Foi meu primeiro campeonato presencial. Aquele foi teu primeiro. Foi Eu meu tava lá. primeiro. Tu estava lá. Tava. E aquele lá foi meu primeiro campeonato presencial. Dali em diante eu comecei a pegar gosto. E eu assim, cara, pô, isso é muito tri. Como é que foi tua colocação lá? Pá, horrível, né? Conta, passa vergonha aí, tu trouxe pra isso. Não, hoje não lembro em questão de números, Mas mas foi ruim, assim. ficamos bem... Tu lembra mais ou menos o que era a prova? Ah, Eu nem sabia o nome do exercício na época. olha, eu lembro da primeira prova que tinha o wall ball, né? Primeira execução, o wall ball me deu nos beiços. Sério? Sim, não, tchê, é horrível.
né? A pressão ali, loucura da hora. Nervosismo, né? Primeira participação, não é que tu não vai ficar mais nervoso durante as outras participações, tu vai ficando menos só. Quem era a tua dupla? Era o Thiago Leal. Thiago. Uhum. Né? Então a gente montou estratégias, ele procurou me acalmar, ele estava bem tranquilo e tal. E, cara, foi uma experiência muito da hora. Muito da hora. Aí depois, na sequência... Qual foi a experiência da hora? Em que sentido? Assim, por que tu gostou tanto da participação num torneio? O que muda um torneio para um treino que tu faz com o Thiago na academia ali? É que no torneio, cara, se tá tocando, tu tá treinando, tá tocando música, tu vai ficar cantando música, tu vai parar, tu vai descansar. Ali não. Ali é pauleira. Ali tu tem que brigar contra o relógio. Ali, se tu tá em dupla, é tua dupla dependendo de ti também. Então tu tem que fazer o teu melhor, tu não pode parar, tu tem que focar, tu tem que estar focado naquilo ali. Não é que no treino tu não esteja focado, mas no treino tu pode dar uma escorregadinha, vou tomar uma água, vou dar uma pausa, vou dar uma descansada. Vou tentar acelerar agora. Não, no campeonato não. Ou tu vai. Sim. Né? Tu não tá lá pra brincar. Todo mundo fala, se diverte. O que é se divertir? Cara, campeonato não é só ganhar. Mano, tu tá lá dentro, tu te inscreveu para um campeonato, tu quer fazer o teu melhor. Assim, a diversão tá no tu curtir, fazer aquilo ali. Tem tá diversão, mas todo mundo quer uma colocação legal. Ou pelo menos, não que a pessoa vai ficar triste com a colocação, mas tu pensa, podia ter ido melhor se eu treinar assim. Eu acho que é mais ou menos isso aí que tu sai de um campeonato pensando. Eu fui entender o que era curtir no meu último campeonato, na minha no penúltima participação, né? Que eu fui substituindo uma pessoa que estava inscrita e se machucou e acabou não podendo participar, e de última hora eu aceitei a brincadeira e fui lá e eu falei, vamos tentar completar pelo menos os workouts para não ficar ruim. Chegamos pegar pódio. Então essa parte... Onde foi isso? Foi em Livramento. E sim, foi a minha melhor participação, mas eu estava no meu melhor momento de treino, estava no meu melhor momento mental, corporal, então eu estava me sentindo bem para aquilo ali. Mas o meu foco, eu não estava treinando focado para campeonato, né? Foi uma participação e deu bom. Então, cara, o curtir não é só questão de tu participar, tu te inscreveu, tu quer. Na minha visão, o que acontece? Eu tenho muita lógica de se for para ir passar vergonha, eu não vou. E eu não vou em nada. Mas, falando sério agora, o que acontece? Quando tu te inscreve para alguma coisa, seja um torneio de CrossFit, seja uma meia maratona, uma corrida, não sei, de 3 km, algo pouco, tu tem uma data para bater, tu começa a treinar melhor, a comer melhor. Exatamente. E isso funciona muito no consultório. Eu sempre pergunto a pessoa, tem algum objetivo? Não, tem pessoas que dizem, não tenho, eu quero comer melhor e tal. Mas muita gente tem, eu tenho um casamento tal dia, eu tenho a formatura da minha irmã, eu tenho o aniversário da minha avó, não sei, independente do evento. E a gente trabalha com metas. Então quero entrar nesse vestido pro casamento da fulaninha, quero entrar nesse terno aqui para ir na formatura do meu filho. E esses torneios de CrossFit, pelo pouco que eu acompanhei isso, então tu começa a treinar melhor, tu começa a comer melhor, tu começa a dormir melhor, porque tu vai chegar lá, por mais que tu saia, que teu objetivo principal não seja um primeiro lugar, o teu objetivo é tu conseguir completar o que tem ali e chegar no teu melhor que tu já teve ali. Não é pegar pódio, mas e batendo. Feio, né? Tu quer fazer o teu melhor. Não, feio vai ser, cara. CrossFit é horrível. O torneio de CrossFit é muito feio, cara. Mas olha o que a gente fez pra poder fazer a participação do powerlifting. É feio também. Foi feio, mas não deixou de ser uma preparação. Exato. Então a gente é movido a metas. Quem é que não quer estar com um corpo legal para mostrar na praia? Metas, exatamente. Então, temos que bater metas em todos os sentidos da vida. E os torneios de cross são basicamente isso, né? Exatamente. É tu te puxar para treino até aquela data ali. E se tu não consegue fazer um exercício, ou se tu não tem uma consistência legal dele, também se torna uma meta. Como é que Porque no momento que tu começa a focar, daqui a pouco aquele exercício que não aparecia, ou tu não conseguia fazer um volume alto, ele começa a surgir. Né? E o CrossFit tem muito isso do desbloqueio, né? Então eu vejo, como vocês sabem, eu não vim do CrossFit, né? Estou praticando faz semanas que eu não vou, inclusive.
Tô praticando agora, mas eu acompanho muito essa história do desbloqueio, né? O cara desbloqueou o Muscle Up. O cara desbloqueou, como é que é o de ponta cabeça lá? O handstand O walk. handstand walk, esse aí. Então tem essa questão do desbloqueio, e quando tu tem essa sequência de treinos e consegue desbloquear, realmente fica mais feliz. Tem um ápice de alegria ali Tu muito tem uma grande, né? euforia interna, Tem uma então... euforia. E isso funciona com a dieta da mesma Exatamente. forma. Se tu conseguiu entrar numa roupa, num terno, num vestido que não entrava há tanto tempo, tu tem uma euforia. Pô, que legal. Perdi peso, emagreci. Tu tem noção mais ou menos, ou tu lembra se tu tava seguindo alguma alimentação nos torneios ou nem ideia, pra gente ter uma noção do que pode ter Olha, o rendimento do campeonato. nos primeiros nem tanto, né? Uhum. Era algo meio no escuro, Mas lá, assim, porque, não digo nem pré, mas lá no dia, o que vocês mais ou menos comiam, o que... cara, eu falando sobre mim, né, a verdade, Gatorade, né, um isotônico ali, banana, né, chocolate, Uhum. e porque eu não tinha muita noção do que jogar pra dentro, né, porque assim, ó, tu tem intervalos, querendo ou não, curtos, Sim, né, de uma prova para outra, 1 hora, 2 horas, é curto para te poder comer algo mais pesado, exato. né, dependendo do workout que tem depois ainda. Mas tem estudos que falam que tu pode consumir algo a mais pesado, mais pesado no sentido, uma refeição, né? Uhum. Tu não precisa jogar somente esse tipo de coisa mais leve e tudo mais. E é algo que eu vi bastante nos campeonatos que eu acompanhei. Muita gente errando nessa parte do volume alimentar, né? Então, no dia de torneio, principalmente um torneio alto nível, e eu não estou dizendo alto nível pelo padrão das pessoas que vão participar, mas pelo o alto nível de atividade que tu vai ter naquele dia. O cara, eu vi, por exemplo, homem e mulher marmitando entre provas. Exato. Pesado, arroz e frango é praticamente impossível tu ter a digestão daquilo ali, principalmente vai ficar pesado a prova. Então o pessoal pergunta mudar a estratégia para cross em dia de campeonato. Cara, se o torneio é de manhã, tu tem que começar com carbo rápido e aquele dia ali não é dia para pensar em caloria, é dia de pensar em rendimento. E rendimento sem pesar teu corpo. Não é para pensar em rendimento arroz e frango, não. Leite condensado, banana, granola, carboidratos com um índice glicêmico muito alto, com uma resposta muito rápida para tu ter energia para aquele workout e principalmente para te recuperar a energia gasta para ir para o próximo. Porque não acompanha o cross, esses torneios aí são as provas bem coladas e desgasta muito durante o dia, Eles né? gastam bastante. Porque tu acorda e pensa, tá 7 e pouco da manhã lá, aí faz uma prova de manhã, a tua outra prova vai ser 4 da tarde às vezes. Só que daí se tu fizer a das 4 e passar lá do nível, tu faz outra 6. Então pensa, Exato. acordou cedíssimo, aí fez uma refeição, tu já tá devagar às 4 da tarde. E Aí às vezes chega são 2 dias de prova, 2 dias de prova, exatamente. No outro dia tu tá destruído, o que tu quer é recuperar o mínimo, o máximo possível, com pouco volume, grandes calorias, grandes nutrientes para conseguir ali ter energia para fazer as outras provas, principalmente para quem vai passando. Exatamente, né? Então, quem vai Então, passando pior é. a estratégia alimentar é um dos pontos mais importantes, eu acho, que no dia do campeonato, né? É, Falando em si, no dia. no dia e muda total o rendimento. E eu não digo assim, ó, o rendimento lá, não sei, enfim, conta série, mas tu vê a pessoa mais pesada do estômago e uma pessoa mais leve, ela consegue render muito mais. Às vezes o alimento não faz bem para aquela pessoa. Pô, tá Exato. comendo iogurte natural pré-prova. E uma outra coisa, né? Muita gente erra na questão de comer coisas que não vem comendo, né? Uhum, Porque eu vou competir, eu vou começar a consumir esse tipo de alimento. uhum. Não. Não é no dia que tu tem que consumir. Não adianta nada tu É errar uma o tempo estratégia inteiro. antes, né? São dias antes, semanas antes, Uhum. né? Tu já vir consumindo aquilo ali, conhecer o teu corpo, conhecer como é que teu corpo vai responder àquela alimentação com aquele workout, porque os workouts são liberados antes para te poder testá-los, Uhum. né? Para te poder montar a tua estratégia, se é individual, se é em dupla, como é que tu vai fazer, que Quanto momento tempo do antes do descanso. workout é liberado? Não Depende, lembro. varia muito de Quantos campeonato. dias mínimo, assim? Pode um workout pode ser liberado na semana ou uma semana antes. É pouco Então, tempo é antes. pouco tempo, né? É. Mas os demais workouts, dependendo, pode ser 3 workouts, eles são liberados antes Tava suplementando de alguma coisa nos mês. torneios? Não.
Nada. Tá? Então, outra coisa que o pessoal pergunta bastante, CrossFit, o que tu tá suplementando? Eu não lembro da tua dieta. O que tu tá suplementando hoje? É creatina e whey, né? E algum intervalo é a barra de proteína ali. Uhum. Então, Nem entra como basicamente... suplementação. O pessoal, olha só, CrossFit, rendimento, bicarbonato de sódio é muito interessante e é algo que muito pouco falado, porque a evidência nível A como efeito tamponante extracelular. Então, a gente fala muito da beta-alanina, que é o efeito tamponante intramuscular, que vai dar o formigamento ali. Depois temos o bicarbonato. Por que o bicarbonato não é tão falado? Ele não entra como suplemento vendido em loja. É o bicarbonato aquele de bolo de vó mesmo, comprado no mercado, custa muito barato o saquinho, tu compra igual o saco de tempero. E por que ele não é tão utilizado? Ele promove realmente um rendimento maior. Né? Segundos a mais ali numa prova, tu sabe muito melhor que eu que faz toda a diferença. Porque ele dá muita dor de barriga. Então, muito Pega uma pessoa meio nervosa, já piora tudo, então. O pessoal do CrossFit que está acompanhando, bicarbonato, beta-alanina e cafeína são os 3 suplementos que mais aumentam o rendimento, principalmente no CrossFit. Porque a beta-alanina e o bicarbonato são suplementos que a gente tem para esportes de endurance, principalmente. Na musculação eles são utilizados também, mas uma melhor aplicabilidade deles é no endurance. Então, se encaixa perfeitamente no CrossFit. A beta-alanina, o único efeito colateral é a coceira. Então, aquele efeito de formigamento na orelha, pontinha do dedo, até às vezes no nariz, é normal. Não significa que está batendo o pré-treino. Significa que tu tomou e era beta-alanina mesmo. Porque, independente de ser pré-treino ou de manhã, o efeito da beta-alanina é crônico. Esse pessoal esquece bastante também. Então, não adianta em dia de torneio ir lá encher o de beta-alanina, porque o efeito dela vai começar em pelo menos 15 dias de uso contínuo, domingo a domingo. Então não adianta beber sábado e esquecer de tomar domingo. E o bicarbonato também tem esse efeito a longo prazo. Só que aí a gente tem esses desconfortos intestinais, são muito comuns. Então, já vi paciente e já acompanhei em campeonato a pessoa começar o uso de bicarbonato pouquíssimos dias antes do torneio. Então, tem um torneio tal. Então, eu vou começar a tomar o bicarbonato 3 dias antes, às vezes 2 dias antes. E aí dá dor de barriga no torneio. Isso daí estraga totalmente a estratégia. Tu tem que montar antecipadamente. Quando tu te inscreve, tu já tem que estar fazendo a utilização daquilo ali. Tu tem que ter uma noção de quanto tempo, porque isso muda tudo a estratégia alimentar. Então, para o nutricionista, olha, eu tenho 20 dias para trabalhar. Em 20 dias eu consigo. Eu consigo saturar a célula de creatina, eu consigo saturar a parte da beta-alanina, eu consigo te dar o bicarbonato. Agora, 5 dias antes, a chance de dar merda é muito grande. E uma dor de barriga no dia do torneio estraga tudo. E aí a gente entra na parte dietética também. No dia do torneio, se comer alguma coisa errada, se comer outra coisa errada, é bem difícil de recuperar. E nesses torneios lá, inclusive tinha, né? Tem hambúrguer para vender. É lancheria normal, assim, todos os torneios que vai ter. Tudo que tu quer no final da brincadeira é comer um hambúrguer. Só que tem gente que come no meio. E aí, às vezes, tem a contaminação cruzada ou simplesmente aquele alimento não cai bem no estômago do vivente. E o vivente vai lá e estraga a estratégia, estraga o estômago, não consegue render, fica com dor de barriga no meio da prova, enfim. Estraga o seu campeonato. Então, as estratégias alimentares e suplementos, elas têm que serem pensadas antes, principalmente em torneios de CrossFit. Uma coisa que ajuda bastante é tu focar num campeonato, né? Tu já sabe que aquele campeonato tem uma data meio que aproximada do outro ano, tu já sabe mais ou menos que tipo de carga, que exercício eles exigem. Então, tu tem uma noção e tu consegue te programar melhor. Então, focar num campeonato específico, 2 campeonatos por ano, ajuda bastante nesse tipo de preparação. Tanto alimentar quanto física. Eu acho interessante também a questão do preparo para o torneio. A pessoa meio que fazer campeonatos internos. Temos um torneio em novembro. Até novembro eu preciso testar uma vez por mês, pelo menos, a prova no tempo máximo que eu consigo. Porque daí tu consegue ter uma noção muito melhor do que realmente está o teu rendimento. Trabalhou todo mês. Força, rapidez, enfim, rendimento no geral. E aí, final do mês, tu executa a prova, mais ou menos que tu tenha ideia do que vai ser aquilo ali. Exatamente. Baseado nos outros torneios. E aí tu consegue planejar muito melhor até o que tu tem que melhorar, tanto na parte às vezes da corrida, tanto na parte do LPO, da corda, enfim, tu consegue... Até a estratégia, né? Tu consegue afinar melhor. Exato, tem mais tempo para trabalhar, né? Exato. Então vamos lá, pessoal. O pessoal do Cross, inclusive, deixa eu ver se tá aberta a live ainda.
Tá aberta a live. CrossFit, top 3 suplementos para rendimento. Cafeína. Muita gente descarta a cafeína ou não dá muita bola para cafeína. E para o rendimento é o suplemento máximo, assim. Na musculação também, mas como a gente está aqui no quadro CrossFit, falamos sobre ele. Segundo, beta-alanina. Eu já falei agora. Tamponamento intramuscular. Então a gente consegue... o que é esse tamponamento intramuscular? É simplesmente tu deixar o teu músculo fadigar mais tarde. Ele tampa o que ia sair do músculo para ele cansar. E o bicarbonato seria um top 3 ali para essa bloqueio extracelular ali também, entre aspas, o mesmo mecanismo, só que por fora da célula. Depois a gente tem o whey protein, que o pessoal fala bastante, né? E que faz parte da tua dieta hoje. Exato. O Eric não toma whey para melhorar rendimento. Ele toma para bater proteína. Como ele passa o dia inteiro dentro da academia, a academia é a vida dele, ele toma o whey no meio da tarde para conseguir... É no meio da tarde? Tá tomando agora? Tarde. No meio da tarde pra gente bater mais proteína. E a creatina hoje é a queridinha de todo mundo, né? Todos os esportes. A creatina ganhou um espaço gigantesco, né? A creatina hoje aí, ela tá valendo mais que Bitcoin. É uma coisa, né? Que muita gente não entende. Que creatina, ela é saturada, né? Tu tem que tomar todos os dias, até quando tu não treina. Até quando não treina. Feita a creatina, tem que tomar todo dia. É algo contínuo. E é interessante o Eric conversar sobre isso comigo, porque ele era um jagunço igual eu era na época da personal care. Eu tava falando com o Juliano mais cedo. O que era a creatina? Era pra cavalo. Na época na época era. Comprava na agropecuária. Olhava era o pessoal bomba. Lá com um potinho lá, o equino aparecendo, exato. Bonitinho. Creatina pra cavalo. Então a gente vem do old school total. Exatamente. Faz musculação hoje, não? Não. Nem lá, não chega só a fazer. Como acessório. Em alguns momentos faço como acessório. Chega a fazer algum treino mais voltado pra musculação no teu box? Não, hoje não. Zero. Hoje é mais focado até por questão de tempo. Então eu treino até com turma, né? Eu faço treino da turma. Então nem planilha, não tenho treinado planilha. Conta a tua rotina pra nós hoje. Com a galera. Minha rotina desde a hora que tu acorda, tanto alimentação quanto treinos. Minha rotina entendeu, é Eric? Suave, né? Meu despertador ali tá ali 4h35 da manhã, que a Rê fica pedindo, coloca um pouco mais tarde aí. A Rê é excelentíssima. Né? Levanta um pouco mais perto do horário das 5. Então, se der 5 para 5 da manhã... Tu acorda ela 15 para 5, cara. Exato. Que horas ela vai trabalhar? Ela vai trabalhar bem mais depois, né? Até lá ela já deve ter pego no sono de novo. Então, 5 para 5 da manhã, 5 da manhã eu já tô de pé. Aí a minha rotina ali é o meu cafezinho, né? Faço meu café, minha refeição. Ali 5h35, 5h40 tô indo pro cross. Primeira turma 6. Aí ali eu passo a manhã inteira, né? Então tem a parte das aulas. E também tem a parte burocrática, né? Tem a parte por trás disso daí para o cross poder funcionar. Então, é estudo, tem a parte administrativa que tem que estar sempre observando, ajustando. Então, eu fico até meu dia inteiro lá. Não, tem turma meio-dia, depois eu consigo ter um descanso, poder estudar coisas pessoais também, para depois... né, tá lá presente. Tem o Douglas que puxa os treinos, que eu consigo ter um respiro agora, né? a mais. Agora, de pouco tempo pra cá. Dava aula das 6, 7, 8, 9, meio-dia, 4, 5, 6, 7, 8. Exatamente. Todo santo dia. Todo santo dia. Então, eu consigo ter um tempo a mais para mim também. E consigo estudar coisas pessoais, consigo estudar coisas para o cross. E... dessa forma, eu procuro priorizar esses momentos. Então, eu procurei treinar com as turmas. Então, o treino que eu prescrevo, que está lá no quadro, que todas as turmas fazem, eu faço também. Essa semana dei até um espaço maior. Por que tu te judia tanto, judia assim do pessoal, cara? É tri, né? Eu me ralei aqui, vou foder todo mundo. Vou passar mal, vamos fazer todo mundo passar mal, né? Então, eu vejo que se eu não fizer o treino também, eu não sei o que o meu aluno está sentindo. Eu preciso saber onde é que ele sente dor. Eu preciso saber... onde é que vai faltar mais. Onde é que vai faltar mais. Eu preciso saber... se eu preciso ajustar o treino do outro dia, né? Eu sei em que momento,
em qual momento eu vou reajustar aquilo ali para que fique bom para as turmas. Uhum. Então eu vejo muito a resposta do meu corpo para poder ajustar para as pessoas. Tá certo que às vezes eu vou lá e coloco uma pimenta a mais, né? Vou lá e piora. Então tudo é questão de ajustes. Uhum. Mas eu procuro treinar com a turma por causa disso. Para poder saber o que eu estou prescrevendo e aonde se eu estou conseguindo atingir não só as minhas expectativas, mas as deles também. E como é que tu faz essa estratégia de montar os treinos hoje semanais? Tu pega estuda no domingo o que tu vai montar para Exatamente. semana e vê, se segunda tem muita perna, terça vai ter mais ombro, quarta vai ser mais cardio, sei lá, como é que tu faz essa parte aí? Eu procuro pegar o domingo para estudar a semana anterior, né? Como é que ela foi, o que ela mais atingiu. O O que cross em fadigou si, mais no pessoal? mas o cross em si ele trabalha o corpo todo. Mas Então, tem semanas que o cara não consegue caminhar direito, né? exatamente, E mas tem também tem semanas que tu não semanas que tu não consegue fazer levanta o isso aqui. braço. Então eu procuro ir ajustando dessa forma. A semana foi mais judiada, uma região, vamos judiar mais de outra região na outra semana, mas fazendo o quê? Com que o treino durante a semana seja aplicável a todas as regiões corporais. Então eu procuro estudar, eu demoro a montar a semana por esse motivo. Uhum. Eu estudo a segunda-feira, depois eu estudo a terça-feira, depois eu estudo a quarta, e assim vai. Até chegar no sábado. Sábado e Não, feriado a sábado galera já sabe que tu é sacanagem, né? Por que tu faz aquilo exato. sábado, cara? O que é a Porque lógica daquilo ali? Todo mundo já se ralou, já tá fadigado da semana e sábado ninguém vai exatamente. sair de noite se precisar. Porque o sábado, Vocês não têm ideia do que é. Quem me faz o treino dele de sábado não tem ideia do que é, cara. É 1h30, assim, de paulada. de E geralmente paulada. não dá pra terminar em 1h30. Tu acaba antes do treino. Exatamente, Tu te acaba, no te caso. acaba, né? Mas o que acontece? Sábados e feriados, eu penso da seguinte forma. Tu consegue ficar um pouquinho a mais. Entendeu? Uhum. Então eu coloco ali um pouquinho a mais judiado, um pouquinho a mais de exercícios, um pouquinho a mais de repetições, por causa disso. Uhum. Tu vai ficar um pouco mais tempo ali. Tu consegue te entregar mais. Tu não vai ficar olhando pro relógio, eu tenho que sair, eu tenho que sair, Tem eu que tenho que sair, trabalhar, eu tenho tem que que pegar o trabalhar. filho, tem que não sei o quê. Exatamente. Uhum. Então, por mais que tu tenha compromisso, tu consegue te programar para aquilo É ali. um pegado mais relaxado, assim. O pessoal não tem Exatamente. preocupação. Não tem aquela preocupação da semana, então eu procuro judiar um pouquinho mais de uma forma um pouco diferente também, né? E tu faz ficha individual hoje? Ou não? Só as turmas? Só as turmas. Só as turmas. Como é que tá funcionando o Wolves hoje pra quem quer treinar lá? Bom, Turmas, tem individual, tem funcional, o que tem? a gente trabalha somente com turmas. Uhum. Mas caso a pessoa necessite, eu quero fazer um personal, aí tem tanto o meu contato, quanto vai ter o contato do pessoal lá. Tem a Sabrina, tem o Cristiano, tem o Dodô, para poder fazer o treino individual também. Mas o que vocês oferecem hoje? É a turma, é o É somente a funcional? turma. Tá, É mas funcional e cross. são duas turmas diferentes. São duas turmas diferentes. E se o cara ele faz crossfit em outro lugar, em outra cidade, tá aqui, ele consegue ir lá e pagar. Consegue ir lá E fazer o treino dele separado. Fazer o treino. Consegue sim. Sem problema nenhum. Sim, tranquilamente. Também tem a planilha, né? Quem já treina mais tempo, tem um conhecimento corporal também, uma responsabilidade muito grande, consegue treinar separado, né? A gente tá lá de olho, mas a pessoa treina separado, ela tem o treino específico que ela comprou de alguém para poder fazer sozinha. Então tem horários abertos para isso também. O pessoal ir lá e fazer seu treino. Fazer o treino individual sozinho por conta. E agora a pergunta que todo mundo faz: CrossFit lesiona ou não lesiona? Não lesiona. Por que não lesiona? Porque tu tem uma preparação no aquecimento, antes do aquecimento tu tem uma mobilidade. Então tu tem uma preparação para o teu corpo para poder fazer a atividade, para fazer o exercício. O que acontece? O que lesiona? É tu achar que tu consegue, tu achar que tu é Superman, tu achar que tu vai botar a carga ali, magicamente ela vai acontecer, tu vai agachar com uma carga exorbitante. E não é assim que funciona. Eu vejo muito, a questão da lesão é o seguinte, pessoal, eu vou discordar de ti na tua frente. Por que eu acho o CrossFit? Eu acho não, tenho certeza. O CrossFit, ele, entre aspas, lesiona mais. Isso por experiência própria.
tantos anos em musculação e agora me aventurando no tal do CrossFit, tu sente mais dor no treino. Sim. Se tu vai na musculação, tu treina o ombro, tu vai sentir o ombro, no máximo um pouco de costas. No CrossFit, tu sente até o músculo que tu não sabe que existe. E aí não é que os fisioterapeutas ficam felizes, né? Porque tu tem que liberar, fazer estica e puxa daqui pra lá, não sei o que. Tu frequenta mais a fisioterapeuta do que na musculação. Eu fiz 12 anos na musculação, nunca pisei na fisioterapeuta. Eu fiz 2 meses de CrossFit, eu ia toda semana, ia bem mais direto. Mas não porque eu tava lesionado, porque eu sentia dor que dava vontade de dar uma esticada, uma puxada daqui e dali. Então tem muito essa visão, digamos que distorcida do o fisioterapeuta fica feliz. Realmente fica. Mas porque tem muito mais esse estica e puxa pós-treinos. Tu contrai muito mais o músculo, tu sente músculo que não sabia. Então tem que liberar um pouquinho mais ali a parte da fisioterapia. E o segundo ponto é o que tu falou. O pessoal se arrisca demais, né? E aí no CrossFit... né? No CrossFit, o risco de lesão é maior porque os exercícios, se tu não tá acompanhado, são muito mais perigosos que a musculação. Dificilmente tu vai te lesionar na musculação por pegar um peso que tu não aguenta. Acontece, mas com uma proporção menor. No momento que tu tá na musculação, a que ponto tu consegue realmente se dedicar e fazer com que aquela atividade, aquele estímulo que tu tem que dar muscular, tu vai fazer ele realmente acontecer? Se tu treina por conta ou se alguém prescreveu pra ti, alguém prescreveu pensando assim, ó, não, ele vai se puxar. Ele vai puxar aquele supino, aquele pull-up ali, ele vai puxar até sentir. Ó, o que seria o treino até a falha? Entendeu? O treino até a falha é o nosso treino lá convencional, né? Do cross. Mas tipo, o que eu vejo? Vamos discutir, vamos brigar. Vamos lá. Isso vai ficar interessante agora. Não, agora vamos encerrar daqui a pouquinho. É só para encerrar brigando. É só para deixar o estímulo para próximo, então. Deixar o estímulo. O que eu vejo? O pessoal se arrisca no CrossFit e dá BO. Eu já presenciei, já acompanhei, nem sei quantos acidentes em BMU. Não só isso, né? Mas de pessoas, de gente experiente. Sobre isso, né? Tem muito vídeo sobre isso. Tem, de pessoas experientes. O que é o BMU? O Bar Muscle Up? É aquele negócio de ter pirueta pra cima da barra. Exato. É difícil pra cacete. Só que resvala, escapa, quebra um braço, salta na parede. Tu não vai achar isso na musculação. Não vai achar porque não é do esporte. Então, é isso que eu tô falando. A chance de tu ter lesionado no CrossFit é muito maior que a musculação. Se a gente for jogar por lesão por esporte, futebol lesiona muito mais. Muito mais. CrossFit, inclusive, na verdade. Colocando em pauta aqui, não é contra o CrossFit, é CrossFit e musculação. Eu pego muito mais paciente que joga futebol no final de semana lesionado do que no CrossFit. Muito. Na verdade, eu nunca peguei um paciente lesionado de CrossFit. No cross? Muitas vezes o teu equipamento não está adequado, né? Tua grip, tua luva ali não está adequada, ou tu tá suando, né? Tu não quer parar, ou tu quer salvar um movimento. Então, esses momentos de tu ter noção do que fazer, te salva. Mas a proporção de lesão no CrossFit é muito maior que a musculação. Ainda não acho. Eu nunca vi um cara lesionado na musculação, um negócio grande no CrossFit. Olha, eu já vi sei lá quantas vezes. Todas as pessoas que saíram da musculação e foram me procurar, eu tive que ensinar a agachar porque fazia totalmente errado o movimento. E aí sentia dor na lombar, isso é verdade. Sentia dor no joelho. Isso é verdade. Eles não consideram como lesão porque eles não forçam além daquilo ali, porque ele sente dor e ele parou. Né? Aí é que tá, o CrossFit, tu mete o louco lá. Eu sou um. Eu não sei atirar a barra pra cima, mas eu atiro. Mas aí é que tá, no momento que tu tá ali, tem alguém te dá um cutuco, ó, arruma tal coisa, ajusta isso. Tem alguém te supervisionando. Entendeu? Então, chegamos no impasse. Eu discordo e tu me discorda. E tu discorda, é isso aí. E esse é o melhor momento. Por quê? Porque tem gente que vai entender o que tu tá querendo dizer e tem gente que vai entender o que eu tô querendo dizer. Mas no final, o que acontece? Tudo é tu ter a prudência de executar o exercício. Independente de onde for e ter alguém responsável te olhando. Alguém te acompanhando. Exato. Tem que ter. Cara, queria te agradecer pela participação. Fica esse tema para outras. Inclusive, quero trazer discussões, rendimento no CrossFit, nutrição no CrossFit, fazer uma mesa
quadrada barra redonda sobre o esporte, né? Porque já que é um esporte que pegou tanto o coração de todo mundo, vamos trazer mais à tona. E eu queria que tu falasse uma mensagem final aí, como o pessoal chega em ti, ou o que tu quer para te despedir. Olha para aquela câmera ali Bom, e vamos lá. Independente da atividade que tu for fazer, seja uma pessoa incrível, fazendo assim, ó, seja uma pessoa comum fazendo coisas incríveis. Procura fazer e dar o teu melhor sempre. Bom, para te tirar um pouco mais sobre esse suquinho, esse plus, é só nos procurar lá no CT Wolves, perto da Urcamp ali, perto do Bar do Messa, onde que a galera gosta de Sai se da reunir, cerveja e vai né? pro CrossFit, ou Ou sai faz do ao cross. contrário, né? Treina e a gente se reúne ali para tomar uma. Cara, muito obrigado pela tua participação. Eu sei Obrigado que tu aí é pelo um convite. ogro quase para falar em público. Sou meio difícil. Ele é um cara totalmente do avesso, mas é isso aí. Muito obrigado. Pessoal, até a próxima. Deixem um like aí no vídeo, curtem, compartilhem com os amigos se vocês acharem interessante essa conversa. Se não acharam, compartilha também para nos ajudar. E até a próxima.